Mais umas referências. Jai. Tem uma questão que durante o retiro, né? A gente participou ali no final de semana, viu muitas coisas que foram faladas, né? Me lembro de uma fala sua que o processo de incorporação era como se tomasse um soco no estômago, nas costas, e em dado momento ali eu senti isso. A minha dúvida é se isso ocorre somente no início, ou sempre, ou se isso ocorre somente com entidades de energia mais densa, ou é comum, porque sentir, talvez por irradiação de outras entidades, um outro tipo de sentimento, né? Então, a dúvida é mais ou menos nessa linha. Tá, vamos lá. Isso só ocorre no começo, só no início do processo mediúnico. Por quê? Porque você não está adaptado à fluidez do processo, a pessoa fica perdida, fica com náuseas, fica com tonturas, sensação de desmaio. É natural, porque você está perdendo o controle corporal. A questão de entidades tem uma relação. É o seguinte: você é uma pessoa que nunca se permitiu a mediunidade não se manifestou ainda. Então, no começo, é como o exemplo que dão dentro da Umbanda, é montar um cavalo, porque, literalmente, nós não permitimos que a entidade entre no nosso corpo. Nós tentamos realmente sair da situação inicialmente, porque ela é alheia a nós. E as entidades que iniciam esse processo, em 90% dos casos, 90% dos casos, são entidades de esquerda. No Brasil, devido à relação cultural brasileira, eu percebi uma coisa muito interessante, que esses 90%, vamos colocar aqui que eles fossem 100, né? Mas 80%, no caso, é Exu. É uma coisa interessante. Foi uma coisa que me deixou refletindo muito sobre a egrégora do país, a egrégora cultural que as pessoas fazem parte e às vezes nem percebem. Porque na Europa isso não é comum. Eu comecei incorporando uma entidade chamada Carioceno, tá? A minha primeira entidade de corporação é Carioceno. Carioceno é o deus da guerra lusitano, tá? Um deus de guerra, é tipo Marte, dentro da cultura pagã celta lusitana, porque os lusitanos eram uma cultura celta. E é diferente, porque, na verdade, muitas entidades elas têm uma manifestação que a gente chama de alego. Algumas entidades têm uma qualidade que a gente chama, dentro das tradições africanas, de alégua. O que é isso? É uma entidade que trabalha com a esquerda e trabalha com a direita simultaneamente. São entidades muito complexas, difíceis de lidar. É o que, por exemplo, a Yara carrega. A Yara carrega uma alégua, que é o Coringa, que às vezes é coiote e que às vezes é um palhaço, literalmente, porque é a qualidade dele. Existem algumas qualidades de entidades que não são muito conhecidas no Brasil. Por exemplo, a questão dos palhaços. Palhaço não tem muita constituição da Umbanda brasileira, mas se você for para a tradição xamânica do Caminho Azul, da tradição andina dos Tatas, existem os Ayuocas, que são os palhaços da morte, os palhaços dimensionais. Existem também outras tradições de palhaços dentro de tradição pagã, porque nós, quando tínhamos o caso do bobo da corte, o bobo da corte não tinha nada de bobo. O povo da corte, ele falava a verdade com piada, ele ouvia, ninguém dava importância no que ele dizia, na presença dele. Então, ele ouvia tudo. Em outras palavras, se você quisesse depor o rei, era bom que você tivesse o bobo da corte junto com você, porque ele era a maior base de informações que você podia ter. Ele pegava a informação e misturava, trazia para que ela fosse para o caminho que ele desejava, sem que as pessoas percebessem. É o que acontece com entidades da légua. Quando a gente trabalha com a direita, ela tem um raciocínio de direita, né? Ela tem uma compreensão dentro daquele raciocínio de potencialidade espiritual.
de refinamento. Quando você trabalha com a esquerda, você também tem o raciocínio da esquerda, que é duro, fazer, agir, sabe, mudar emoções, tal, esse tipo de coisa. Mas quando você trabalha com os dois, para que caminho você vai? Fica confuso. As léguas, literalmente, são jogos de xadrez. Eles literalmente são um jogo de xadrez. E lembre-se que no xadrez ele é a rainha. Ele se movimenta sobre todos os ângulos. É isso. Então, é natural que a gente passe mal inicialmente, é natural que venha uma entidade de esquerda inicialmente, até a direita se manifestar. Por quê? Porque, na verdade, a energia nossa está muito densa ainda, mais baseada na reverência material, na energia dentro da matéria. Enquanto ela estiver dentro da matéria, você precisa de uma entidade que esteja mais próxima da matéria. E quem está mais próximo da matéria é a esquerda. Literalmente isso. Ok? Perguntas? Stephanie, por favor, perguntas. Todo mundo tem que fazer pergunta. Se tiver, deviam ter lido. Vamos lá. Tem uma pergunta? Posso me servir? Boa noite. Já, já. Eu tenho, assim, uma pergunta referente à ética e moral, né? Que fala referente ao cultivo da paciência, do perdão, dos desapegos. Trabalhar junto com o Ho Oponopono ajudaria? Ajuda. Todo o caminho que nós percorremos para nosso refinamento, ele sempre vai ajudar. Nós temos que entender uma coisa. As pessoas, às vezes, têm uma ideia, dentro de um princípio dogmático, né? Que é essa estrada. Você entra nela e está tudo certo. Não, não é assim. A gente precisa abastecer o carro, precisa comer, precisa ir no banheiro, a gente precisa fazer várias coisas dentro de nossa caminhada. Então, o importante e o realmente significativo para a nossa evolução é a gente estar aplicando o nosso conhecimento diariamente, na prática. Como eu estava conversando com o pessoal no Retiro, a questão de que se você trabalha com reiki, você vai trabalhar com cura, então vamos, desenvolve o processo de reiki, desenvolva os processos em que os seus sentidos, eles podem se refinar obrigatoriamente. Qualquer caminho que a gente toma, que seja para o Dharma, para a evolução, para o conhecimento, para o refinamento espiritual e nosso, ele está obrigatoriamente, ele vai nos conduzir a esse caminho que o cristão chama do reino de Deus, que o hindu chama de Nirvana, Moksha, entendem? Então, dentro desse sentido, nós vamos sempre estar nos encontrando a partir do momento que nós caminhemos a esse objetivo. Ponopono pode ser uma ideia de programação neural boa, não eu acredito que é uma coisa que traz um princípio de refinar a mente, né? Virou muito moda agora, né? Então, agora é moda, né? Eu já peguei muita moda, peguei moda de tudo. Peguei moda de reiki, moda de fim de mundo, moda de apocalipse, já peguei várias modas. É legal, a gente aprende com as modas, porque elas nos trazem um conhecimento assim novo, como teve uma época do Jorei, como teve a questão de constelação familiar, tudo é isso que vem, às vezes, à tona socialmente, é porque o padrão vibracional da humanidade está vibrando para aquela necessidade. Então, tudo que vem assim de moda, eu sempre falo assim, eu não gosto muito de moda, mas eu estudo, porque se ela está junto comigo e eu estou junto com ela, porque se ela vem a mim, eu sou aquele momento. Se aquele conhecimento vem a mim, eu o absorvo, nunca o discrimino, pelo contrário. Todos os conhecimentos vão nos ajudar. A questão é não julgarmos e tomarmos partido. Temos que aprender que evolução espiritual, ela não ocorre da noite para o dia e não ocorre com pessoas que realmente correm. É uma jornada que é realizada diariamente através de nossas escolhas, de nossas posições. Tudo isso acaba revelando a nosso futuro. Tudo isso acaba revelando não só quem somos, como realmente realizamos essa busca espiritual dentro de nós. Então, não importa, dentro do polimatismo, não importa muito o caminho que você tome, importa que você continue caminhando.
E quando você adquirir o conhecimento e a compreensão e a realização, aquilo vai ter tudo, o conhecimento tem um começo, meio e fim. Fim, entre aspas, ponto, vírgula, travessão. O fim de um conhecimento é o início de outro. Um fim de um conhecimento é a conclusão de outro que a gente deixou pela metade. Um fim de conhecimento, às vezes, é a multiplicação de outro conhecimento que nós conseguimos encaixá-lo nele e vai se desenvolvendo. E isso é a percepção do primatismo. Não é você colocar o conhecimento numa caixa, mas colocar o conhecimento de forma ampla. Ampla no sentido de deixar que ele possa se multiplicar com o outro, que ele possa ascender melhor ao conhecimento no sentido de ampliar o que a gente está estudando e realizando. Ok? Muito obrigada. Próximo. Next. Eu tenho mais uma, não sei se a Mitra tem uma pergunta. Mas a Mitra, quer ter uma pergunta, Mitra? Só para ser gentil? Não, eu estou só pegando. Daqui a pouco eu pergunto. Então pega. Mas a minha pergunta, Messi, é o seguinte. Fala. Eu já, dei uma boa lida nos todos os vídeos e tudo, né, da própria plataforma também, vi ali no discipulado as disciplinas que tem ali, né, e eu não encontrei a questão dos extraterrestres dentro do polimatismo. E aí esse é o questionamento. Como é que o polimatismo entende essa questão? Enfim, trabalha com isso ou não trabalha? Tá, vamos lá. Não existe realmente a cadeira de ufologia. Foi a primeira pessoa que me faz esse questionamento. E vou te explicar por quê. Tá? Ser avançado tecnologicamente não é ser avançado espiritualmente. São coisas diferentes. Ser extraterrestre, para chegar aqui, ele tem maior tecnologia, mas não quer dizer que tenha mais avanço espiritual. Quando nós falamos que nós não cultuamos a questão de ufologia, também é um erro, porque o hinduísmo é fundado por Narada Muni. Narada Muni era um extraterrestre que pousou a Terra e ensinou os ensinamentos espirituais de outros planetas, que foi registrado dentro dos Puranas e do Srimad Bhagavatam, e tem outros textos também, mas principalmente nesses dois. Nós temos a relação da vida espiritual em outros planetas, com a história de Markandeya, Rishi, com várias histórias ali que vão explicar. Cada deus hindu, ele é, na verdade, o senhor de um planeta, que a gente chama de Loka, planeta espiritual. Então, você tem o Krishna Loka, está falando de um planeta específico, da constelação de Sírius, por acaso. Cada deus tem uma constelação. Ele está dentro de uma constelação. Só que, se nós... o polimatismo talvez seja a única tradição espiritual que, se o extraterrestre pousar na Casa Branca, para nós continua a mesma coisa, não muda nada. É mais conhecimento vindo. Mas a questão é que, por experiência própria, filho, eu passei o começo do meu caminho, e o da Yara teve muita relação com ufologia. Nós estivemos envolvidos com a revista UFO, com o Valdo, tivemos envolvidos com o famoso grupo lá de Peruíbe, que fez até o roteiro de ufologia de Peruíbe, porque existem locais lá com símbolos e locais onde naves espaciais teriam assim pousado, locais como a ilha da Mata Grande, a ilha que tem possivelmente, que tem fotos de naves saindo de lá, tem muitas histórias, eu já passei por muito disso. Fui na Serra do Roncador, já tive uma situação bem maluca, uma vez eu sentei na frente da Pedra da Santa, existe a Pedra da Santa, que é a ponta da Serra do Roncador, onde fica uma fazenda da Ebiose, né? A Ebiose tem um centro ali, que é do mestre Maurinho. Uma vez sentei lá, ele falou para mim,
Brinquei com ele, falei assim, aí, quando vai começar as naves espacial? Ele falou, daqui a pouquinho. Ele foi fazer um chimarrão para ele, eu fiz um chá, quando eu olhei para cima, começou. Eu já tive muitas particularidades com ufologia, mas eu sei que a ufologia pode causar problemas. Ele é uma coisa que a gente tem que, do mesmo jeito da questão da magia, existem caminhos da magia que a gente tem que ter o pé atrás, porque isso acaba nos contaminando. Quando você se liga ufologicamente, você se liga a um ser que não tem defesa. E essa é a questão. Quando nós caminhamos espiritualmente, nós temos defesa espiritual. Quando você caminha ufologicamente, um ser ufológico, você não tem defesa espiritual, você não tem defesa física, você não tem defesa material, você não tem nada. E a pergunta é o que você está traindo. Você vai atrair um Grey, um dragoniano, é complicado. Ah, não, vou atrair um venusiano. Tá, melhor, né? Um arturiano, né? Bacana. Né? Culturas que existe uma ideia bacana. Mas tudo isso é uma questão de... É meio complicado, vou te explicar, é meio perigoso até. O conhecimento básico de ufologia, vocês escrevem muitos livros aí, mas não é nada disso. O conhecimento básico de ufologia é um livro russo, que agora por acaso, você me pegou de supetão, eu esqueci o nome do livro. Mas existe um livro russo que é a classificação de todos os seres extraterrestres que já pousaram no planeta Terra. E com a data e local onde eles pousaram. Existe isso. Acho que é o livro verde. É engraçado que eu estou escrevendo um livro que chama, um livro que chama o Livro Verde, né? Mas, se não me engano, esse livro russo também chama Livro Verde. Eu preciso lembrar o nome. Se me questionar outra vez, que eu vou procurar o nome. Porque eu li isso, filho, há 35 anos. Entendeu? Isso ficou muito para trás de conhecimento. Eu já tive questões aqui com vários grupos de ufologia brasileira. Você tem a questão holística, os esotéricos, e tem os científicos. Nós temos duas correntes aqui no Brasil. Né? Eu era envolvido com as duas. Antes de abrir a Ordem Polimata, a gente tinha um centro chamado Tupaué. O Centro Tupaué foi um centro que eu tive várias palestras, a gente fez até um mini congresso de ufologia com o pessoal da UFO, com outro pessoal na época. Foi uma época. Eu não tenho muito o que falar nisso. Acho que a ufologia, ufologia não se deve misturar com espiritualidade. É o primeiro passo, o primeiro ponto. Tá? Porque você começa a ter fé no ser ufológico, não no seu ser, né? Porque o primeiro caminho da espiritualidade é a gente se conhecer, se conectar conosco. A ufologia nos coloca a nos conectar externamente. E há uma força que nós não temos relação direta, que ela pode ser realmente perigosa. Eu conheço tantas histórias bonitas, mas as feias e as mais malucas. A gente tinha um delegado que jura que foi prender um ET e o ET desmaterializou e materializou ele na casa dele. Eu conheci um cara desse. Eu conheci um cara também, esse é famoso, lançou até um livro, com 2 chips dentro do corpo. Tinha até o raio-x. E aí você mexia na pele dele e você sentia. E não tinha cicatriz nenhuma. Sabe? Tem umas coisas assim estranhas. Eu só não me foquei nisso. Eu me foquei nisso quando eu era bem jovem. Aí depois, uma época, por causa da Yara, mas eu aprendi que ETs dão muito prejuízo. Se eu começar a contar as histórias, vai ficar difícil. Para o cerne da questão aqui, que é mediunidade, acho que é melhor. Vamos lá. Bom, a gente falou dos sentidos. Tá, encontrar mentor. Eu queria falar disso hoje.
sabe? É uma das coisas que faz a divisão, né? A divisão nossa mediúnica, ela ocorre quando a gente realmente faz com que o mentor se manifeste. E fazer o mentor se manifestar, por incrível que pareça, não é difícil. É fácil. Você só precisa orar, meditar e silenciar. Você conecta a nível de oração, você medita na entidade e você se silencia para que ela possa se comunicar. Você quer que a entidade fala e você pega, acende uma vela e fica lá rezando 10 minutos, aí depois que termina os 10 minutos você sai. Agora que você ficou em silêncio para poder ouvir, você vai embora. Aí não dá, né? Você tem que ter uma rotina nesse sentido. Aqui hoje eu resolvi ficar no tempo, isso aqui é na parte do tempo xamânico, que não dá, agora que eu vi, não dá nem para nem filmou ele direito, né? Eu preciso melhorar a câmera a próxima vez. No xamanismo, cada tradição tem uma forma de você conectar. Você vai lá no kardecismo, você quer trabalhar com uma entidade kardecista, cristã, o que você faz? Você pega lá uma vela, um incenso, uma água, uma frutinha, sempre os 4 elementos. Eu ensino isso. Todas as tradições religiosas, todas, elas têm em comum um elemento, o fogo. Tá? Existem religiões que não possuem água, não possuem terra e não possuem ar, mas possuem o fogo. É o caso dos pajes. Os pajes, o único elemento que eles cultuam é o fogo, apesar de usarem a madeira para ter fogo, né? Mas eles só reconhecem o fogo. Mas se você pegar a maioria das tradições religiosas do planeta, elas vão trabalhar sobre esses 4 princípios. Né? Ar, que é a sequência, existe uma sequência exata. Ar, fogo, água e terra. É nessa sequência. Porque ar, você invoca. Ar, você chama. Ar é o pensamento, é a reflexão, é a voz. Fogo, fogo é a intensidade, a energia, a potencialização daquilo que você está falando. É isso que você está fazendo. Você está trazendo energia para aquilo que você está falando. Água é o trabalhar das emoções. Nós trabalhamos com nossas emoções através da água, tanto que quando a gente está muito triste, a gente chora. E quando a gente está feliz, a gente também chora. Não é? É interessante, não é? A água está sempre nas nossas emoções. E às vezes você não chora, mas a tua pressão está lá em cima, né? A água do teu corpo está borbulhando. Aí você tem a terra, que é a manifestação. Manifestação. E a gente tem da tradição, a gente usa uma fruta, a gente usa uma flor, às vezes dá lá uma plantinha, alguma coisa nesse sentido. Se fossem entidades de esquerda, são entidades que se alimentam de carne. Polimatismo, a gente evita isso ao máximo, porque nós somos vegetarianos. Mas nós não temos, como vou explicar, doutrinação. Cada um está no seu patamar. Sabe, do mesmo jeito que tem devotos que são frutíferos, só comem fruta, tem outros que comem churrasco, são gaúchos, adoram churrasquinho. E se ele dá o churrasquinho, qual o problema se Exu quer comer churrasco? Eu não vou nem discutir, que cada um come o que quer. Como eu como o que eu quero, você come o que você quer e todo mundo fica feliz. Desde que não seja uma coisa que, na verdade, queime questão kármica. Quando você trabalha com certos alimentos, a questão kármica ela vai estar sempre ali direcionada. Então, para a direita, é legal você dar frutas e flores, sabe? Eu acho que é a coisa mais bacana que você pode dar de alimento. Se você for pegar, cada entidade tem a sua comida também, né? Você vai pegar Ganesha come laudo. Laudo é um doce feito de grão de bico, por exemplo. Tá? Eu adoro, até por acaso. Vou ver se eu faço no próximo trabalho. Laudo, gostosinho. E aí você vai pegar, por exemplo, Shiva come uva. A fruta de Ganesha no caso, é a banana. A fruta preferida de Ganesha é a banana. Cada entidade,
ela tem a sua manifestação. Você vai dar alguma coisa ao Buda, Buda é arroz. Arroz é legal. Você pode cozer arrozinho e dar para a entidade. E toda comida que você dá para entidades de direita, você pode comer. À esquerda, algumas podem, outras não. Vai depender da linha e vai depender da entidade. Mas de direita, de princípio, 99% você pode comer. O que não é legal é uma coisa. Quando você dá água para a entidade, aquela água, dependendo para quem você deu e qual foi o objetivo, você pode tomar. Ou você é melhor passar na cabeça, ou você põe numa planta. Eu produzo muita água aqui, né? Porque tem muitos altares. Aqui é muita água, né? Todo dia. Então, o que eu faço? Eu rego as plantas da frente da minha casa. Todas as plantas que estão na frente da minha varanda, elas são regadas com a água do altar. E são as mais bonitas, por acaso, no caso. Tanto porque eu rego direto e tanto por causa, eu acredito na questão da energia. Quando a gente estuda padrões vibracionais, nós temos o Hirorito, que fez o estudo do começo dos anos 2000, que fotografou flocos de neve e partículas de água mortas, de um lago morto, podre, e fez depois um monge rezar em cima. E a água fica, ela parece assim um mosaico de cores lindas depois. Primeiro ela parece uma coisa morta, toda detonada, e depois ela vira um padrão de formas geométricas, de geometria sagrada secoidal. Uma coisa incrível. Então, o que mostra que nós interferimos. Então, quando você trabalha com esse padrão de energia, né, dos 4 elementos, e orando e trazendo essa entidade para perto de você, você está fazendo várias coisas simultaneamente, sem perceber. Primeiro, você está fazendo com que a tua palavra tenha audiência, uma coisa que as pessoas talvez não entendam. A palavra para o outro plano tem que ter propósito. Você não pode ficar falando bobagem, porque senão eles param de ouvir. É igual a criança do lobo, né? Ó o lobo, nunca tinha o lobo. Aí quando o lobo vê, eles não ouvem. É tipo aquela pessoa. Então, toda hora pedindo prosperidade. Aí o dia que você precisa mesmo, eles não ouvem. Eu sempre brinco com essa, porque é essa que todo mundo fica refletindo, né? Então, para que a gente possa sempre trabalhar a nossa potencialidade verbal, nós temos que usar o verbo com sabedoria, filhos. Então, invocar isso com amor, com propósito, é a primeira questão do ar. A segunda, quando você faz a vela, você se sentir conectado, sentir essa energia, sabe? Elevar o seu padrão vibracional, entende? Aí quando você faz a água, limpar as emoções que estão te pedindo de realizar aquilo, porque nós, pior inimigo, somos nosso principal obstáculo. Nossas emoções nos limitam. E ao limitar nossas emoções, nós muitas vezes olhamos a entidade, vemos ela se manifestar, mas não conseguimos obrigatoriamente trabalhar com esse padrão vibracional aqui nesse instante. Quando nós trabalhamos com o padrão vibracional realmente correto, as coisas começam realmente a se manifestar. E para que isso ocorra, você precisa trabalhar todo esse padrão vibracional de uma forma organizada, de uma forma a ter sequência, ter propósito, para que a gente consiga realmente trabalhar todo esse padrão vibracional que às vezes a gente não consegue. Então, o que é importante? É a gente entender que quando você faz um ritualzinho desse, essa conexão, você está colocando intensidade, está fazendo o teu trabalho virar uma pilha Duracell. Entendem isso? Nós estamos potencializando. Quando você faz um ritual, o que é um ritual? É potencializar a tua forma de pensamento, é potencializar a
potencializar tem uma palavra aqui, peraí, potencializar quem você é potencializar a sua capacidade de manifestação, porque muitas vezes nós estamos muito desligados, a gente precisa estar focado, o ritual nos ajuda nisso, porque foca a nossa palavra, nossa energia, nossas emoções e o nosso desejo de manifestação. Tá? Todo ritual nada mais é do que uma potencialização do que você deseja. Ele está ali para potencializar o que você quer, seja um louvor na igreja, seja um ritual de magia, seja um ritual hindu, seja um ritual de umbanda, não importa. Você está ali para potencializar. Potencializar o quê? Às vezes a conexão com a entidade, às vezes uma manifestação física na tua vida, e às vezes um desejo, não importa. O ritual é para você potencializar. Então, o que você cria com isso? Você potencializa a tua conexão com a entidade. É o primeiro ponto. E como que se faz isso? Já falei, tem que meditar, tem que orar e tem que silenciar. Não adianta vocês quererem que a entidade comunique-se com você no barulho, especialmente no começo. Quando maior silêncio nós podemos agregar, mais chance nós teremos de manifestação. Porque no início, nós temos muita dificuldade, muitas vozes, e não são as vozes dos espíritos, né? São as vozes da nossa mente, são as vozes que estão dentro de nós. Mas quando conseguimos silenciá-las, a gente começa realmente a observar e a ver o outro plano. Cada entidade tem um procedimento, tá? Mas esse procedimento que eu expliquei sobre os 4 elementos, ele é básico para todas. Não importa qual seja, qualquer uma receberá. Tá bom? É isso. Entrar em conexão com nossos mentores depende de sadhana, então, depende de uma rotina espiritual. Quando você alcança essa conexão, você vai aumentando ela até que ela fique plena e clara. Aí você pode partir para outra. E nem precisa, tá bom? Porque assim que você começar a ter o teu canal mediúnico pleno, você vai ver que começa a aparecer um montão de coisa. Quando eles veem que tem a porta aberta, eles falam, opa, vamos entrar, vamos ver o que tem aqui. Eu quero descobrir qualquer novidade. Então, entidades, na verdade, é sempre bem. Kardec falava isso, né? Certas entidades, a gente não precisa nem convidar que elas vêm. Agora, outras a gente não convida e elas vêm do mesmo jeito. Ele estava querendo dizer no sentido que as entidades de luz, elas vêm, mas as entidades das sombras, quando elas vêm, aí essas realmente mais são como mariposas se jogando sobre nós. Nós temos que entender o seguinte, todos nós somos médiuns. Nossa capacidade de se abrir mediunicamente tem suas qualidades, tem seu ponto positivo e negativo, como tudo na vida. Os pontos negativos da mediunidade, eles são manifestados pela pessoa que não cuida bem da mediunidade. Vamos deixar isso bem claro. Se você não cuida bem da tua mediunidade, se você tem uma mediunidade muito ativa, né? Vamos entender princípio, ativo e passivo. Ativo, você já incorpora desde criança, começou a incorporar cedo e é assim. Você já se conhece assim. Passivo, você desenvolveu isso de forma gradual. Okay? Quando a gente desenvolve de forma gradual, a gente se desenvolve dentro de uma oportunidade de fazer com que as coisas fiquem mais equilibradas. Quando a gente se desenvolve de forma natural, que vem assim que se manifesta de uma hora para outra, normalmente a pessoa começa a correr atrás da mediunidade porque torna-se um problema. Essa é a questão. Ou isso se manifesta de uma vez e a gente tem que correr atrás do conhecimento para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, ou nós desenvolvemos isso de uma forma equilibrada para que isso não nos afete a vida. Agora, o fato da mediunidade, eu gostaria de frisar claramente que
ser um caminhante espiritual, um buscador espiritual de verdade, não ser não ser uma brincadeira, mas um verdadeiro caminhante espiritual, o primeiro passo dele é ser um ser mediúnico. Porque quando nós que já somos médios, buscamos nos religar ao ser divino. E é isso, religião é religar. Você quer religar a Jesus, você vai se tornar um médium dentro do cristianismo. Você quer se ligar a Buda, você vai se tornar um médium dentro do budismo. Ou se você quer se ligar a tudo, você vai se tornar um médium dentro do polimatismo. Porque o polimatismo não encontra as barreiras. Para nós não existe barreira. O que existe são padrões vibracionais diferentes. Só isso. Você aprender sobre os padrões vibracionais diferentes é onde eles interferem ou potencializam-se na sua vida. Ok? Educação mediúnica da entidade. Vamos lá. Existem algumas tradições que falam sobre a questão de você doutrinar a entidade. Todo mundo já ouviu falar disso. Tá? A doutrinação, ela ocorre sobre dois princípios apenas. E não quer dizer que ela tem que ser feita. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Primeiro princípio, entidade que está em evolução. Quando uma entidade está em evolução, ela normalmente ela é sem noção também. Então, a gente precisa colocar alguns parâmetros, que normalmente uma casa, que é o segundo caso, você vai pegar, por exemplo, uma casa de Umbanda, de Candomblé, você vai ver que as entidades elas têm o mesmo padrão de manifestação. Você vê que coisa interessante, você pega um médium de Yansan dançando numa casa e vai ver o de outra casa, muitas vezes são extremamente parecidos, se não forem iguais. Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, você vai encontrar outros que são completamente diferentes. Mas por quê? Porque, em alguns casos, nós somos médios totalmente inconscientes, outros semiconscientes e outros conscientes. A manifestação da entidade vai depender também muito disso. Porque às vezes você fala a gente fala de doutrinar a entidade, mas às vezes quem precisa de doutrinação somos nós. Isso é que é o grande problema, e nós próprios aceitarmos isso. E nós precisamos nos doutrinar no sentido que eu falo de bom senso. Não é doutrinação, lavagem cerebral, estou falando de ter bom senso, compreensão, amorosidade, sabe? Às vezes ter gentileza. Às vezes a entidade não é gentil porque nós não somos gentis. Gentileza gera gentileza. Então as entidades elas vão muitas vezes refletir no nosso padrão emocional. E isso tem a ver com essa questão de sermos ou conscientes ou semiconscientes. Quando somos inconscientes plenamente, a nossa percepção emocional e a nossa cognição, elas não interferem. É por isso que você vai encontrar, às vezes, entidades que elas em médios diferentes, locais diferentes, que eles se comportam exatamente igual. E você vai encontrar a mesma entidade que ela se comporta exatamente diferente no outro. E tem a ver com esse ponto. Tanto a questão da doutrinação da casa, por exemplo, como ela deve se comportar. Vamos lá, colocar um exemplo dentro do polimatismo. Quando eu iniciei o caminho do polimatismo, trabalhando com entidades afro-brasileiras, vira e mexe eu pegava uns exus que eram tipo babão, falava palavrão, falava umas coisas. E o que acontece? Você vai conversando com a entidade. Por exemplo, a minha entidade ela se manifesta como um lorde, ela parece um conde. Na verdade, ele foi um conde. Né? Ele é muito sereno, fino, delicado, e é um Exu. Entende? Então, depende de como você pode trazer a melhor qualidade das suas entidades. Porque a tua entidade ela não se comporta exatamente daquele jeito. Ela comporta-se daquele jeito devido ao teu próprio comportamento. E isso que tem que ser refletido. Como o nosso comportamento está intervindo na relação minha com a entidade. Eu sou muito irritável quando mistura com uma entidade como o Inhansã, não dá muito certo. Entendeu?
porque também é uma entidade já dos trovões, das tempestades, tem esse lado. Ah, eu sou muito calmo. Se você é muito calmo, por que você manifesta uma entidade muito nervosa, às vezes, muito agitada? Vamos colocar com essas palavras. Porque, na verdade, internamente você é muito agitado. Elas vão ajudar a nos refletir. Da mesma forma que eu estava brincando, que eu estava falando do bobo da corte, né? O bobo da corte, quando você falava alguma coisa, qualquer uma das situações dele, era imitar você e fazer pior, né? É tipo assim, se deu risada, haha, ele faz ele exortera, né? Ele faz aquela coisa ficar absurda para que você se veja. Então, as entidades, dentro desse processo de evolução, as de esquerda, elas potencializam, às vezes, as questões que precisam ser observadas por nós dentro de nossa reforma íntima. Isso acontece muito. Elas usam isso de uma forma física, sabe, no dia a dia. Enquanto a direita vai te orientar através de palavras. A esquerda, ela vai te levar a essa mesma conclusão através de ações. Ações. Através das ações delas, elas vão acabar mostrando para nós aonde estamos, como nos encontramos e como estamos sendo observados, como as pessoas de fora nos veem. Porque é um ponto muito importante, porque cabe a nós enxergarmos a nossa verdade, não uma ilusão que nós carimbamos como base de nossa realização. Então, entender realmente quem somos também nos revela a entidade. Outro ponto, por exemplo, vamos lá. A entidade que você carrega tem a ver com as qualidades que você tem, espirituais e materiais, como também seus defeitos. Vamos lá. Vou pegar um exemplo assim bem tosco. Alguns exemplos toscos. Você pega, por exemplo, um Exu Pimenta. Uma pessoa que tem Exu Pimenta é uma pessoa vingativa, qualidade da entidade. Então, se a pessoa tem essa entidade, ela já tem esse comportamento emocional. Se ela tem, por exemplo, uma entidade dos Exus que tem 7 cruzilhadas, 7 saias, 7 facadas, seja o que for, ele é um comandante. Ele controla o fluxo de informação entre o céu e a terra. Ele é um eixo de comunicação. Então, quer dizer que são pessoas comunicativas. E dependendo da entidade, se for uma entidade de maior evolução, ela não só é comunicativa, como ela direciona a informação, como você talvez faça isso em vida. Se você tiver, por exemplo, uma entidade como o Marabô, é natural que você tenha uma relação referente à medicina, porque é uma entidade de cura. Se você trabalha, por exemplo, com uma entidade tipo, deixa eu olhar aqui, Dhavantari, no hinduísmo. Dhavantari é o deus da cura. Então, obrigatoriamente, você vai trabalhar com medicina ayurvédica, você vai trabalhar com alguma coisa, com psicologia, alguma coisa que traga cura às pessoas. Porque essa já é a tua qualidade. A qualidade que nós temos, ela é potencializada pelas entidades, é só isso. E como ela é potencializada, a energia que se manifesta vai ser sempre nivelada com a que nós já manifestamos e somos. Se você começar a classificar, por exemplo, João, se começar a classificar todas as entidades que você tem e que se associam, que aparecem para vocês vão começar a perceber quem são vocês. Entende? Por exemplo, comportamento. Quando você tem um problema, o que você faz? Você contorna ele? Você pede justiça? Cada um tem uma forma. Você contorna ele, você é Zé Pilintra. Você pede justiça, você é capa preta. Você arranca o problema pela raiz, você arranca toco. Entende? Você pega, por exemplo, dentro da relação do cristianismo. Você tem muito fervor de fé com Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então você acha que tua vida está toda enrolada.
Você já está falando para você. Você sente que a vida é enrolada. Entende? Você está com São Francisco. Você sente um amor, uma serenidade, sabe? Você tem um coração mais sereno, tranquilo. Entendeu? Você está com, por exemplo, o cacique Pena Branca, que está aqui atrás de mim. Tá? O cacique Pena Branca, ele já é um cacique que tem a tendência a levar a comunidade para um estado de segurança, de alegria, de paz, enquanto o caboclo Pena Branca, porque cacique e caboclo é diferente, o caboclo Pena Branca já é um caboclo de cura, já é uma entidade específica de cura, dentro da tradição de Umbanda, dentro dessa presença em que também se manifesta no xamanismo, dentro de algumas tradições. Então, depende muito das nossas qualidades. E nossas qualidades vão revelar quem somos a nível espiritual. Então, você fala assim, mas eu tenho tal e tal entidade. Você tem as peças necessárias, as ferramentas, melhor ainda, vamos colocar isso melhor, as ferramentas necessárias para que você se encontre, para que você consiga se conectar e se centralizar dentro da sua missão enquanto alma espiritual. Você, enquanto alma espiritual, percorrendo esta experiência corpórea, recebe as ferramentas necessárias espiritualmente, mediunicamente, que você precisa para se dar as suas melhores qualidades, para você poder avançar sobre as suas melhores qualidades e potencialidades, sejam elas materiais, emocionais e espirituais, sobre esses três temas. Porque muitas das nossas qualidades espirituais, elas também se manifestam dentro da matéria. Ganesh, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que não tem, muitas pessoas não sabem disso, né? Ganesh, na verdade, é um tipo de Exu. Mas ele é tão bonitinho, né? Ganesh é tipo Exu. Ele é o senhor que manifesta a relação material. Ele que abre as portas da percepção material e, no caso, espiritual. Cada entidade, a qualidade dela tem a ver com a sua potencialidade para que nós possamos utilizar isso como um veículo de autoconhecimento e de potencialidade. Cada Deus, cada entidade, cada espírito que você está associado tem motivo. Nada é por acaso. Até se uma entidade, quando ela te ataca, com essa coisa de feiticeiros, né, que tem aqui muito no Brasil, né, mesmo quando uma entidade te ataca, a entidade que vai te atacar, ela tem relação com você. Mesmo essa. E aí você precisa entender qual é o defeito que essa entidade está se manifestando. Entendem? Porque os obsessores e entidades que são usadas para ataque, elas são direcionadas baseadas nos nossos defeitos, nas nossas limitações, nos nossos medos, em qualquer coisa que nos impeça de avançar, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, sobre os três âmbitos da vida. Ok? Então, para que a gente possa realmente entendermos, é importante a gente se entender quem nós estamos atraindo e quem nós estamos nos conectando a nível mediúnico espiritual. Tanto é importante quando a gente faz os exercícios diariamente de conexão para uma entidade, como também é importante, às vezes, a gente fazer isso de forma neutra, para que a gente fala, para o nosso anjo da guarda, né, ou para o Espírito Santo, chame como você quiser, de uma forma neutra. No hinduísmo, eu chamaria isso de Brahma Jyoti. Então, para que, na verdade, a informação, o conhecimento, não seja só direcionado para nós, por nós, porque nós somos limitados no que nós acreditamos. Eu vou contar uma historinha assim, bem simples, e depois eu queria ouvir algumas perguntas de vocês. O livre-arbítrio, talvez, o livre-arbítrio não. O livre-arbítrio, ele, na verdade, se manifesta para quando nós não temos fé. Reflitam
sobre um ponto muito simples. Quem tem maior compreensão e maior sabedoria para guiar a sua vida? Você ou Deus? É aí que está o ponto. Se quando nós somos uma palha ao vento perante o desejo do meu Pai Supremo, nós realmente caminhamos sobre o desejo de Deus. Quando nós não, na verdade, direcionamos para onde a gente quer ir, nós estamos indo perante a nossa mente limitada que mente. Essa é uma reflexão importante para vocês terem. E entender quando devemos soltar as rédeas e deixar que o Supremo, a Mãe Suprema, o Universo, chame como você quiser, te guie e te dê os melhores resultados da tua vida, do que às vezes a gente querer direcionar e conseguir os resultados aquém do que realmente podemos ter. E às vezes temos que pegar realmente as rédeas para alcançar o que queremos. Qual é esse momento? Essa é a grande pergunta. Em que momento devemos ser uma palha? Em que momento devemos direcionar nosso caminho? Porque se nossa mente é um barco à vela sem direção, precisamos tomar a direção para onde desejamos ir. Ao mesmo tempo que temos que enxergar para onde desejamos ir, também devemos enxergar em que momento devemos nos lançar e permitir que o universo, sabe, que Deus, chame como você quiser, manifeste também para onde nós possamos realmente fazer diferença, transformarmos nossa vida. É uma escolha complicada. Tem momentos que nossa insegurança faz com que nós peguemos a direção. E tem momentos que nossa total incapacidade e medo faz com que nós larguemos. E essa é a questão. Largamos porque nós não conseguimos lidar com isso. Nós devíamos largar porque temos fé. Existe um filme antigo, se alguém achar, põe lá no sistema, não sei onde tem, que chama Minhas Vidas Passadas, da Shirley MacLaine. Esse filme foi gravado no Peru, por acaso, no mesmo lugar onde eu conheci meu tata. Na verdade, no mesmo local, que é uma montanha que tem tem uma nascente de água quente que você flutua dentro dela, no alto de uma montanha, uma coisa assim meio Hollywood, meio louco lá. E tem uma cena que ela está descendo os Andes num carro, num Jeep, e ela pergunta para ela se ela confiava mesmo naqueles espíritos, no caso eram mensageiros das estrelas que estavam falando com ela, se ela confiava mesmo. Ela falava que confiava, não pediu para ele largar a mão do volante e do acelerador. E ela conta no livro da história dela que realmente o carro desceu até lá embaixo, sozinho. É um exemplo extremo, mas a gente tem que entender qual é o momento. Qual é o momento que a gente tem que ouvir o que Deus está querendo falar conosco? E qual momento a gente tem que pegar a rédea para que a gente chegue aonde precisa para encontrar a Deus e a nós? Às vezes encontrar a prosperidade para que a gente possa seguir de forma positiva na vida, possa encontrar a emoção que realmente vai transformar a nossa vida, a conduta que vai fazer com que as coisas sejam diferentes para nós. Tudo isso tem que ser refletido profundamente para que nós realmente tenhamos uma oportunidade de transformação. E tudo isso só precisa de uma coisa, sabe o quê? Não tome conclusões. Só observe. Observa, pensa, reflete como você se sente em relação a isso, aquilo, acolá. Reflete. Só isso. Não busque uma compreensão. Busque, na verdade, uma realização. Toda vez que a gente tenta compreender as coisas, mais perguntas surgirão. Eu sempre falo, né? Se a pessoa vem com uma pergunta, se ela sair com 10 depois de falar comigo, quer dizer que eu fiz tudo certo.
Porque ela veio com uma pergunta simples, eu trouxe perguntas mais complexas para refletir. E esse é o ponto. Temos que não deixar de ser preguiçosos, que eu não estou achando que ninguém é preguiçoso, mas eu estou falando deixarmos de achar que as coisas são corriqueiras. Tudo na vida se encaixa. E se não se encaixa, é porque nós não estamos enxergando direito. Tudo na vida se encaixa. Às vezes, é nós que não nos encaixamos na nossa própria vida, literalmente. Isso às vezes acontece. Eu não estou encaixado na minha própria vida. A vida não deu certo. Por quê? Porque tomamos as decisões erradas. É aí que surge aquela questão, aonde devemos segurar o volante, o timão, as rédeas da vida, e aonde devemos soltá-lo. Eu acho que a gente deve segurar sempre o timão, as rédeas da vida, para o caminhar do Dharma, para a transformação, para a reforma íntima. E devemos soltar para a realização da nossa fé. Aquele momento que você precisa ter fé, você precisa soltar. Então, tenha fé. 15 minutos por dia de fé. Sabe? Como que é o artista? É o Gilberto Gil, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E é essa a questão. Se a gente anda com fé, é isso que vai fazer a diferença, porque a gente anda com potencialidade, energia. Quer dizer que o teu dinheiro se multiplica, quer dizer que você tem ideias mais inteligentes sobre como guiar a vida, quer dizer que você começa a fazer escolhas certas emocionalmente, que você começa a se sentir bem com ela e faz com que você sorria de manhã. Quando você acorda de manhã, você está vivendo a vida que você queria? Essa é a grande pergunta. Senão, nós devemos caminhar por ela. Não é simplesmente jogar tudo fora. É construir o caminho para que naturalmente ele se manifeste. Esse é o ponto. Não é construir a casa, é caminhar na rua para que a casa se manifeste. Ok? É podermos fazer com que as coisas se manifestem na nossa vida, simplesmente pelas nossas ações, de fazer com que aquela energia seja contínua. Ok? Filhos, perguntas. Vamos lá. Eu vou fazer a minha aqui. A Yara, a mestre Yara, ela me disse na leitura que fez lá das cartas, né, no retiro, para que eu pratique mais o toque psíquico, né? Toque em objetos para tentar captar a energia desses objetos. Aí eu queria buscar com o mestre aí algumas dicas de como praticar melhor isso. Mas isso é legal, quando cheguei no Brasil, eu fazia muito isso. O primeiro ponto é você pegar objetos de pessoas que você não conhece. Simplesmente isso. Pessoas que você não conhece, você pega no objeto e começa a descrever a pessoa. Esse é o ponto, simplesmente isso. Você tem que ouvir internamente, tá? Eu tenho muitas histórias assim bacanas sobre isso. Várias, várias. Não vou contar não, mas eu tenho várias histórias sobre isso. Porque os objetos, para mim, eles são uma coisa que impregna, né? Para mim, a nível sensitivo, para mim é algo que não é difícil. Porque se eu consigo fazer isso olhando para a pessoa, quando tem energia da pessoa junto a mim, dependendo da situação, é muito mais fácil ainda. Tá? O que você tem que fazer? É pegar objetos de pessoas alheias, estranhas. Você recebe alguém na tua casa, alguma situação assim, pega um objeto da pessoa e tenta falar alguma coisa. Você começa a ter visões. É isso que, no meu caso, é isso que acontece. Quando eu toco, eu tenho visões, clarividência. Eu não tenho aurividência ao tocar num objeto. Eu só tenho clarividência. Que é engraçado, porque minha clarividência e aurividência, elas caminham juntos. Mas ao tocar num objeto, psicometria, né? Que é no caso, eu não tenho aurividência, só clarividência. Eu tenho flashes, visões e entendimentos. Por exemplo, eu vejo a imagem e é a mesma questão do clarividente, né? O clarividente, ele tem que supor, tem que analisar a imagem. A partir da imagem, eu consigo compreender coisas.
vou colocar uma situação. Uma vez uma pessoa me perguntou sobre uma pessoa que tinha sumido, fazia um dia. Aí eu peguei uma foto, né? Que eu sinceramente, sou melhor com foto. Peguei a foto, aconteceu várias vezes isso. Peguei a foto, eu avisei para ela. Eu falei para ela que a pessoa ia voltar, o dia que ia voltar, e eu errei o horário por 20 minutos. Errei só 20 minutos. Eu falei que era 3 e pouco, o cara atrasou. Eu não errei, não. O cara que atrasou. Eu errei por 20 minutos. E como aconteceu também uma situação assim de eu pegar a foto da pessoa, falar a cidade onde ela está, como é a casa, descrever a casa, e a pessoa falar, eu conheço a casa, é de um amigo dele, papapá, papapá, e a menina foi lá e encontrou o namorado numa situação não muito legal, e depois eu parei de fazer isso, porque dá muita briga, eu não quero me meter em briga de casal, e ponto final, e trocando de assunto. É isso. Tem que tocar. O melhor é ficar mais fácil, pelo menos para mim, com uma foto. Foto para mim é fácil. Objetos é mais difícil. Tá bom? Fala, Stefano. Mestre, no meu caso, que eu ainda não conheço, assim, não sei das minhas entidades, né? Como que seria uma forma neutra de eu tentar essa conexão diariamente? Você vem de qual tradição? Evangélica, cristã, budista? Na verdade, uma mistura. Um pouco evangélica, um pouco católica, um pouco de umbanda. Então, ó, dessa questão, você pega você pode cantar Oxalá, você pode cantar, rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, sabe? Pode fazer a oração de São Francisco, você que sabe. Você tem que se conectar. Quando você faz com Umbanda, eu sei que Umbanda tem várias entidades, e às vezes você não tem a conexão e a compreensão plena. Você faz aquela que tem de coração, você vai cantar lá para Oxalá, Oriçaure, Saúlagé, Oriçaure, Oderiumã, Oriçaure, Saúlagé, Babá, Oriçaure, Oderiumã, Saúlagé. Você vai aprendendo a música de alguma entidade que você gosta. Você conectar com ela, ela responde. Mas é isso que eu estou querendo dizer. É importante se conectar com uma, porque de uma é um tronco, entendeu? É tipo uma árvore. Começou mas aí vira uma árvore, cheio de galhos, cheio de folhas. É a árvore da vida. Indra Brasil, como diria os nórdicos, né, os vikings, dentro da cultura druídica, é a verdadeira árvore da vida. Porque nós somos esse tronco e depois ele vai se abrindo. Você só precisa abrir uma entidade de conexão médio, não precisa nem plena, porque plena demora, de uma conexão médium, média, mediana, que aí tudo se abre. E bem rápido. Na verdade, eu já te falo como funciona. Você abre a esquerda, abriu a esquerda, abriu a direita. Ela vai abrir a direita depois. Abriu a direita, aí não para mais. É esse movimento. Você abre a esquerda, que vai abrir a direita, aí quando a primeira entidade de direita entrar, você pode ter certeza, em 30 dias já tem outra. Rapidinho. Porque ter médiuns qualificados e que se caminhem para desenvolvimento espiritual, o outro plano está procurando assim, ó, com lupa. Ó, nós temos que lembrar uma coisa, estamos numa época, filhos, de pouca fé, uma época em que aqui o Brasil, a gente até enxerga muitas pessoas nas igrejas, mas isso não quer dizer que elas tenham fé e desenvolvimento espiritual. Ok? Médiuns, pessoas que realmente levam a mensagem divina, não uma propaganda, não um pedido de doações, sabe? Que levam uma palavra de conforto, de amor, de carinho, de verdade, são raras. E se você se qualifica sobre este ponto, pode ter certeza que não vai faltar entidade querendo trabalhar com você. Eu tento explicar isso para as pessoas, é uma coisa que acontece no primatismo. Eu não tenho todas as minhas entidades classificadas, mas eu te garanto, eu devo ter mais de 300. Ó, faz a conta aqui, ó.
Vamos fazer a continha aqui. Eles não param. Eles não param. Cada entidade dessa tá aqui, eu tive relação, senão ela não vinha para cá. Eu ou a Yara tem uma ligação. Toda entidade que tem dentro da ordem tem uma ligação. Se a gente levar em conta que a ordem, só o altar central, esse altar central que ele tem por perto de 300 entidades, você faz a conta. Aí você soma que são 4 altares. Né? Faz a conta. Tudo isso se tem ligação. Alguns, uma ligação muito mais refinada, fina, outros é uma ligação mais grosseira, mais distante. Vamos colocar assim. Alguns eu vejo, converso e até me persegue, enquanto outros eu vi uma vez e nunca mais vi na vida. Okay? Cada caso um caso. Aquelas que mantêm-se são aquelas que nós precisamos trabalhar. Simples. Ela se mantém porque temos uma relação de desenvolvimento com ela e algo a aprender. Ok? Mitra. Mestre, peraí, deixa eu ligar a câmera, né? Mestre, eu sempre fui intrigada, assim, com essa questão de doutrinar entidades, por conta que eu tenho um pensamento de que as entidades ditas, assim, como luz, ela é mais evoluída do que eu. Então, na minha concepção, essa questão de doutrinar, não é? E nem, assim, ela passa por doutrinar um médium. Assim, quando ele chega, assim, eu fico pensando, né, quando as pessoas que eu conheço, que frequentam alguma religião, e me falam, né, dessa questão de doutrina, eu digo, nossa, como é que o dirigente da sessão não percebe que a doutrinação, né, que seria melhor que fosse uma conscientização, né, seria Então, mais para o médium e não para a entidade. mas Isso aí surgem algumas questões. Deixa eu te explicar, porque aí a gente complementa e a gente vai nesse raciocínio, que é o seguinte. Educação humana não é educação espiritual. Raciocínio humano não é raciocínio espiritual. Ética humana não é ética espiritual. As entidades, quando vêm para cá, elas precisam se adaptar a nós, romanos. Em Roma, faça como os romanos. A nós, os romanos, era preciso se adaptar, obrigatoriamente. Porque, na verdade, cada uma delas está num padrão vibracional diferente. Nós temos que adentrar a elas, nós temos que evoluir a elas. Esse é o ponto. Só que temos que lembrar que o mundo espiritual é como a escada de Jacó, que está dentro da Bíblia. É uma escada interminável. Cada degrau é um passo de evolução diferente. Às vezes, nós temos acesso a entidades que estão abaixo de nossa evolução. Isso ocorre. Não é muito comum, mas ocorre. Entende? Então, elas precisam ser trabalhadas. Deixa eu contar uma história assim interna da ordem, né? A gente tem um Exuzinho aqui, que é o Brasinha, né? O Brasinha, uma vez no aniversário dele, ele tem até aniversário, né? Porque é criança, né? É Xumirim, tem aniversário. No dia do aniversário dele, ele pediu uma capa preta. Tá, eu dei a capa preta para ele. Ele incorporou o médio, colocou a capa e ficou pulando pela minha casa, falando que ia voar, que agora ele era o capa preta. Quando ele crescesse, ele seria o capa preta. Aí eu falei assim, como assim se crescesse? Ele falou assim, tio, eu estou aqui porque assim eu vou evoluir, tá, fazendo bem, ajudando as pessoas, e vou conseguir uma capa preta e vou ficar bonitão igual essa capa preta. A evolução, ela tanto ocorre deste lado, como ocorre do outro lado. Okay? E isso até o kardecismo também contempla isso. Essa evolução, ela está dentro deste plano e do outro plano. Quando a gente fala de doutrinação, eu acho que deveria ser, que é uma palavra que a gente usa como padrão dentro do kardecismo. Mas a palavra mais correta, na minha opinião, talvez seria a palavra de o uso de equiparação, não vês que doutrinar, mas equiparar, sabe?
centralizar, harmonizar o médium para com a entidade. A doutrinação, ela ocorre em algumas tradições devido ao fato que as pessoas querem que a entidade trabalhe de um jeito, entende? Não me cabe julgar os outros. O polimatismo, a gente não doutrina ela. Na verdade, é uma conversa. A gente fala assim, ó, por exemplo, tem entidades que elas são muito bagunceiras. A gente fala, ó, vamos fazer bagunça depois, porque agora vamos falar sério. E é isso, tem entidade que gosta de fazer muita piada. Porque o próprio médium também é piadista. Porque aí temos que lembrar de novo, somos inconscientes, semiconscientes ou conscientes. Porque essa questão da doutrinação, às vezes, não é para a entidade, é para o médium. Continue. É que eu te cortei para colocar dentro de uma ideia. Agora continua. Não, era essa mesmo a minha pergunta, porque sempre ficou confuso. Mas agora eu estou entendendo por essa ótica. É porque, na verdade, você não tem como doutrinar uma entidade, você tem como criar um canal mais fluido, né? Fazer com que o comportamento seja mais fluido, mais adequado àquilo, ao trabalho. Quando você vai, por exemplo, numa comunidade, numa festa de comunidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá você vai num funk, numa coisa, você tem um comportamento, você tem uma forma de se vestir, você tem uma forma de linguajar. Agora, se você for ao Palácio de Buckingham, eu acho melhor você se comportar perante o rei, né? Que antigamente era a rainha, agora que é o rei, né? Tem que se comportar perante o rei, porque senão eles vão te expulsar de lá, entendeu? Tem um comportamento. Cada casa tem uma regra. A doutrinação nada mais é do que a etiqueta da casa. É uma etiqueta de educação. Do mesmo jeito que é educado na Índia você lavar as mãos e comer com as mãos, como é educado dentro da corte de Catarina, você comer com 9 garfos, 9 talheres. Era costume. Cultural. Adequação. Etiqueta. Tá bom? Leiam, estudem. Na semana que vem, a gente vai começar já a estudar outras questões da mediunidade e vamos começar a falar sobre os desbloqueios, como desbloquear o processo mediúnico. Próxima aula, eu queria levar esse tema para nós, tá bom? Falar sobre as questões que nos bloqueiam mediunicamente, como a gente trabalhar para desbloqueá-los, tá bom? É isso. Perguntas finais? Filhos, minhas mais humildes reverências, muito obrigado mais uma vez por poder servi-los e a gente vai se encontrando no caminho. Já, já, minhas mais humildes reverências.